Tá bom. Então vamos. Tá gravando? Tá gravando. Então, sejam de novo, né? Bem-vindas aqui. E o Women Code, né, é uma organização sem fins lucrativos, né? Ela surgiu nos Estados Unidos. E aí, a missão seria, no caso, proporcionar o conhecimento, né, para as pessoas. Iniciou com mulheres, mas é aberto a qualquer tipo de pessoa. E aí, levar o conhecimento sobre tecnologias. Então, independente da tecnologia, sim, a mulheres, né, e outros, e quem quiser, né, se voluntariar, mas assim, a gente fala geralmente mulheres porque nasceu, né, disso, e levam ali o conhecimento da tecnologia. Então, tem grupos de estudo, tem palestras, tem, tem eventos ali para interagir, né? Então, você também pode participar dos eventos dos outros países, né? Isso é bem legal. Aqui no Brasil, só temos aqui em Recife, né? A Karina, que trouxe o Morro Code aqui para o Recife. E no mundo, a gente está em 134 países, né? Então, todos esses países, eles seguem ali a, a diretriz, né, da matriz dos Estados Unidos e tem seus eventos, todos são devidamente registrados, né? E você também pode se tornar membro do Omaha Code, né, geral, se cadastrando no site oficial, né? O Omaha Code, e aí você coloca lá sign up e se inscreve e fica por dentro de tudo que está acontecendo. Então, eu quero assistir um evento sobre o UX nos Estados Unidos. E aí você pode sim assistir. E se você não consegue, você também pode ir no YouTube, no canal oficial, também assistir o do México. Por aí vai, é bem interessante. Então, se inscrevam. E aí, essas fotos, né? Inclusive, eu nem estava nessa época, mas era quando haviam os encontros presenciais antes da pandemia. Então, aí é um pouquinho da turma de Recife, né? E às vezes também ocorre como se fossem os intercâmbios, né, Karina? Como Karina já foi lá para São Francisco conhecer as pessoas de lá. Olha, tu tá vendo essa mulher aqui, uma sombrinha aqui no meio das gringas? Sou eu. Karina foi lá com outras pessoas, né, da comunidade. Em Mountain View, no Vale do Silício. E, tipo, todo mundo lá interagir, então é bem legal. Às vezes ocorre esse tipo de É. encontro. E aí é troca de experiência mesmo, há muita divulgação das vagas, tem vários grupos de tudo, e o nosso é para falar sobre UX Design, tá? Então, estejam aí livres para perguntar, para interagir, porque assim a gente sabe que está conseguindo fazer o que a gente se propõe. Então, aqui no slide a gente tem o link do Gitbook, que eu adiantei aqui colocando para vocês. Lá é onde a gente escreve o material que é abordado no encontro. Então, a gente vai alimentando o material de acordo com o encontro, até para não gerar ansiedade, né? E a gente também coloca bastante referência lá de site, de artigo, de livro, de vídeo. Então, tudo que a gente vai achando, a gente vai colocando, e vocês também estão livres para colocar os links lá, né, na parte de referências dos assuntos, uma coisa que você achar bem legal para compartilhar com os outros. Tem também a comunidade do Figma, né, que é bem interessante ali para você colocar seus projetos, conseguir compartilhar ali com seus colegas, pedir opinião. E tem o Slack, que é onde a gente mantém a comunicação com vocês, a gente avisa de outros eventos, a gente tira dúvidas ali. E no Slack, a gente está lá na abinha, acho que é UX e UI Recife, né, Karina? Isso, Hack UI UX. Porque, Isso, só lembrando, né? Esse Slack, gente, é da comunidade global toda. São todos os membros do mundo inteiro. Então, todo mundo ali, os únicos canais que falam português é o do UX e o do Challenge, que é daqui de Recife, né, da nossa rede, que fala em português. O resto é tipo assim, se vocês quiserem se comunicar em inglês e tudo, e trocar ideia e conversar, fuçar tudo lá, pode fuçar. isso. Então,
É isso, gente. Se inscrevam, né, e participem aí da comunidade. Bom, a agenda de hoje, a gente vai falar de algumas técnicas utilizadas na parte de ideação, né? Ali acho que o pessoal mais gosta de utilizar, óbvio que há muitas outras, mas a gente trouxe, acho que são até mais fáceis de aplicar, né? Então, vocês podem aplicar nos cases de vocês. Então, a gente vai falar sobre brainstorming e brainwriting, o Crazy Eight e auditoria competitiva, tá? Então, Karina, por favor, passe. Então, tá. Essa parte de etapa de ideação, né? A ideação, ela surge ali depois que você fez a pesquisa com os usuários, você já entendeu muito bem seu problema, né? Você chegou na parte de definição e escolheu o que você vai querer primeiro resolver, né, com a sua equipe. E a parte de ideação surge da questão, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver o problema que ficou definido na etapa anterior? Então, aqui é uma etapa que está livre de julgamento, né? Todos ali que são convidados a participar estão livres para expor suas ideias, suas opiniões, e é isso que vai gerar possíveis soluções bastante criativas para resolver os problemas que as empresas possuem com os seus produtos, sejam eles novos ou produtos que já estão no mercado. Então, vamos lá começar com o brainstorming. Brainstorming é mega famoso, né? Todo mundo acho que já ouviu falar dele. E ele é uma técnica que ele surgiu da questão de você ter a espontaneidade de pensar em algo para solucionar aquele problema e você poder expor essa solução, né? Então, ele visa ali criar insights criativos. E aí, quando você vai elaborar esse tipo de etapa, de dinâmica, é importante convidar ali as pessoas, né, ativas naquele projeto, para participar, não só designers, né, porque de repente uma pessoa do atendimento pode trazer uma ideia muito legal diante da dor, do conhecimento do problema, e aí é bastante interessante e rico você ter a visão ali, a ideia das pessoas. Então, como é que a gente pode fazer, de fato, essa técnica? Tu passa, Karina, por favor? Uhum. Então, é essencial, né, mais uma vez, a gente criar um ambiente ali seguro, né, que as pessoas se sintam seguras em expor sua opinião, né, e a gente evitar o máximo de barreiras possíveis ali, que todos queiram contribuir com as suas ideias, né, de acordo com o tema que foi levantado. Então, é muito importante, quando a gente vai iniciar essa dinâmica, trazer o contexto do problema, né, você dizer para todos os envolvidos qual é o problema, né, o que foi coletado de dados, né, desde o início do processo de design até o momento, né, que é essa etapa de ideação, então colocar todo mundo no mesmo patamar. Após isso, é importante que tenha um moderador ali para tipo controlar o ambiente, porque o brainstorming, ele é uma dinâmica oral, né? Então cada um levanta a mão, dá a sua ideia, tem uma pessoa que vai tomar nota, né, de tudo que está acontecendo ali, e por isso que é importante ter um moderador, né? Para porque as ideias elas têm que ser assim mais objetivas, né? A pessoa toma nota e aí posteriormente essas ideias vão ser filtradas e levadas para frente. É importante tomar nota de qualquer tipo de ideia, até essas ideias mais loucas, né, digamos assim, porque elas podem resultar em algo muito bom quando os colegas eles vão parar para observar essa ideia. Só que surgiu, a partir do brainstorming, o brainwriting. Tu pode passar, Karina, por favor. O brainwriting, ele surge com uma proposta de resolver algumas falhas que o brainstorming ele possui. Como eu falei, o brainstorming, ele é oral, né? E aí ele possui falhas devido a isso, né? É uma técnica que tem que ter bastante atenção. Então, o brainwriting, ele serve
para continuar gerando essas ideias, né, esses insights criativos, porém com maior qualidade. Então, Karina, tu passa, por favor? Uhum. Como é que a gente faz ele, né? A gente também apresenta o tema, como o brainstorming, também cria um ambiente saudável ali para as pessoas conseguirem contribuir, né? Só que o que a gente vai fazer de diferente? Cada etapa de geração de ideias, ela vai ter 5 minutos, certo? E cada participante, ele vai poder dar 3 ideias. Então, ao invés de falar, né, eu vou escrever as minhas ideias ali. Todos têm que ficar em silêncio durante essa técnica. Tem um moderador também. E aí, eu dou 5 minutos para as pessoas envolvidas. Essas pessoas pegam um card e escrevem as suas ideias em silêncio. E quando termina os 5 minutos, eu passo o meu card, por exemplo, para o participante que está à minha esquerda. Então, digamos que é Karina. Então, Karina pega o meu card e eu pego o card da pessoa do meu lado aqui, né? E aí, o que é estimulado a fazer? Dar mais 5 minutos, mais 3 ideias vão surgir daí. Então, eu posso idear em cima da ideia do meu colega, ou seja, tentando refinar ou aglutinar ideias, ou eu posso sugerir coisas novas ali. E aí, é importante ter um número legal de rodadas. E aí, essa parte aqui só termina quando o card que eu escrevi passou por todo mundo e chegou de novo a mim. Então, assim, por isso que é importante não ter tanta gente, mas também não ter pouca gente, assim, para gerar mais ideias. Mas essa rodada só termina quando o card que eu escrevi passou por todo mundo e chegou até mim. Tudo isso em silêncio. Então, quando termina tudo isso, né, o moderador, ele vai parar e vai solicitar que cada um por vez, leia ali todas as ideias que estão no seu card e, posteriormente, esse card é colocado lá em um board, né? Ou dá para fazer online também no Miro, digamos que coloque um board separado. E aí vai se lendo essas ideias para a galera e colocando nesse board. Depois que todas as ideias são lidas, abre-se uma sessão de votação. Então, todo mundo ali em silêncio pode votar nas ideias que julgou mais interessante. Ele pode votar nas suas próprias ideias e pode votar mais de uma vez nas ideias que ele mais gostou, digamos assim, né? Inclusive, essa parte de votação também tem um nome para essa etapa, que é o dot voting, que é a votação com bolinhas, né? Bolinhas adesivas ou essas bolinhas que a gente desenha no Miro, por exemplo, no Fig, Jam e por aí vai. E é interessante que tanto o brainwriting como o brainstorming, eles estão muito próximos de uma técnica que a gente trouxe na etapa de definição, que é o How Might We, que é o como nós poderíamos. A diferença é que como nós poderíamos, a gente vai focar em levantar perguntas, né? De como nós poderíamos, tipo, encontrar ali os problemas, né? Mapear os problemas. A gente vai fazer o levantamento do que a gente quer resolver primeiro. E essas duas aqui se focam em soluções, né? Então, como é que a gente vai resolver os problemas levantados na etapa anterior? E aí, a diferença, né, entre um e outro, de fato, o brainwriting, ele se propôs a resolver esses problemas do brainstorming, que seria ser uma discussão oral, às vezes pode gerar uma briga de ego, né? Um profissional querer se mostrar melhor e aí tomar a vez do colega propondo muitas ideias. E pessoas que são novatas na empresa ou pessoas que são mais introvertidas podem se sentir intimidadas a dar sua opinião. E isso é muito ruim, porque às vezes essas pessoas têm ideias muito boas, mas ficam com medo ali de compartilhar. Então, é por isso que o brainwriting ele vem ganhando mais espaço e ele, embora também seja tão antigo quanto o brainstorming, ele vem aí com esse diferencial de evitar essas situações, tá? Então, meninas, a vez de vocês. Interessante. Brainwright eu não conhecia. Gostei dele. É que o pessoal ainda costuma, às vezes, chamar o brainstorm, só que é o brainwriting.
porque hoje as técnicas mais usadas é realmente do post-it, de voltar, de fazer em silêncio ali, só que aí eles ainda chamam de brainstorm Isso. essa dinâmica, né? Eles têm uma diferença muito sutil, entre aspas, né? Uhum. Mas às vezes as pessoas terminam chamando tudo do mesmo nome ali. Naquele livro Sprint tem, né, falando, né? Eles usam o Brainwright. Sim, é bem usado na etapa do Design Sprint, porque ele é bem rápido, né? Ele consegue gerar muita ideia e isso acelera a questão de pensar ali nas soluções mais viáveis. Exatamente. E aí, então, o próximo tópico que a gente vai falar vai ser sobre o método Crazy Eights. Esse método ele pode ser aplicado em páginas, sites para comércio eletrônico, produtos, até designers espaciais, porque a ideia do Crazy Eights é exatamente não fazer você pensar na interface entregável, né? Não é você fazer nada em alta fidelidade com assertividade, né? Ele vem com a intenção, esse método, que é do design sprint também, que é em 8 minutos você esboçar uma interface, né? Só que partindo então do brainstorm e do brainwriting, depois que vocês votaram nas ideias que foram trazidas e vocês entenderam qual é a solução, vocês precisam então para o Crazy Eight dar um contexto dessa solução e qual o problema que vocês vão resolver. Então, eu vou dar um exemplo do aplicativo de iFood, que é o tempo de entrega. As pessoas não conseguem acompanhar o seu pedido e o trajeto dele. E aí, o Crazy Eight, ele vai vir, então, com esse objetivo da equipe esboçar uma solução que poderia, então, trazer essa forma de acompanhar. Como é que esse aplicativo vai funcionar visualmente ou tecnicamente falando, para a pessoa saber aonde está o pedido dela ali no caminho, depois que ele saiu para a entrega, né, ali do restaurante. Então, o Crazy Eight, o processo dele é de você separar, então, pegar uma folha 4, você divide em 8 partes, então você pode dobrar ou usar uma régua para fazer essa divisória, e é colocado um timer. Então, toda a equipe, através da solução que vocês querem propor, que é como é que esse cliente no aplicativo consegue acompanhar o trajeto dele, vocês vão esboçar. Tem pessoas que desenham interfaces, um botão onde ele clica, aparece um mapa, e dentro desse mapa vai ter ou uma motinha que aí vai começar a descarregar o trajeto, você vai sabendo por onde ele está passando. Tem pessoas que colocam imagens representativas do que seria interessante para aquele cliente, e tem pessoas que escrevem. Então, é um momento realmente de esboço, não dá tempo de você refinar, não dá tempo de você ficar pensando na visão final e fazer tudo muito certinho. Ela acontece de forma bem livre, então tem um mediador, ele coloca esse time de 8 minutos e a cada 40 segundos esse mediador vai avisando, próxima tela, próxima tela, até que, de fato, dentro desses 8 minutos, todo mundo tenha esboçado a sua solução para aquele problema. E depois que todo mundo faz esse esboço que pode ser apresentado, pode até mudar o slide, tá? Desculpa. Tudo bem. E aí, depois que você faz esse esboço para a solução e toda a equipe, é realmente feito a mesma dinâmica que é feito no brainwriting, que é da toda a equipe votar nos esboços que eles mais gostaram, que fizeram mais sentido, e conversar sobre a solução que foi apresentada, né? Então, nesse momento, acontece em silêncio também, mas depois da votação, eles começam a entender em como vai implementar. Então, digamos que uma pessoa desenhou uma moto caminhando, outra pessoa colocou o mapa, desenhou o mapa e colocou uma bolinha. Então,
foram os 2 pontos mais votados, e dentro do esboço eles falam, pô, por que a gente não coloca então essa moto caminhando dentro do mapa para dar a entender para esse usuário de que a entrega dele está a caminho? E aí tem uma outra pessoa falando, tá, mas na tela, e se ele quiser mandar uma mensagem para esse motoboy, falando, olha, como ponto de referência, aonde vai couber isso na tela? Aí, digamos que na tela de um outro colega que foi mais votado, tinha um ícone de enviar mensagem. Então, ele, legal essa ideia, vamos utilizar. E se a gente ocupar dentro da tela uma opção ali, onde ele enxerga esse ícone e ao enviar uma mensagem, ele conversa com esse motoboy. Então, o Crazy 8, ele vem exatamente como uma fase pré-wireframe, antes de você começar de fato a desenhar a interface ali dentro de um Figma, de um Sketch, para começar a apresentar isso para a área de negócio. A gente esboça de uma forma mais livre, até buscando referências da mente. Às vezes você viu isso em algum lugar e desenhou ali na hora, que pode ser utilizada como solução, né? Então, é até muito importante que dentro do projeto de cada uma de vocês no case, quando vocês passarem por essa fase, não tente desenhar uma tela de alta fidelidade. Dê o espaço para vocês fazerem esse Crazy Eights, até mesmo para liberar um pouco a mente de vocês, porque a gente fica, às vezes, sobrecarregado e está pensando na tela com cor, com um botão com background, e aí quando eu clicar, ele não vai ficar mais preto, ele vai ficar com linha, vai ficar outline, e aí quando for concluído vai aparecer uma... Então a gente tem essa tendência, porque é muito nosso, de ter as coisas pensando no final, na entrega, né? E essa etapa, ela te ajuda a desbloquear essa criatividade pensando em solução para você implementar ali no projeto de forma consciente, né? Então, depois que você faz esse Crazy 8, você vai ver coisas proveitosas e você vai ver coisas que você vai falar, nossa, onde eu vou colocar isso? Por que eu desenhei isso, sabe? E aí depois vai acabando fazendo sentido, porque aquela interpretação é útil, né? Você pode falar, nossa, isso daqui eu escrevi, mas na etapa lá de compra vai precisar de um botão assim. E você desenhou ela no login, sabe? Achando que ia utilizar no login e é uma etapa, então não existe ordem, não é um momento para você pensar em fluxograma de em 8 minutos vou desenhar login, carrinho, a tela onde ele vai selecionar. Não, você vai totalmente de forma livre, ali a cada 40 segundos, desenhar o que vem na sua mente de solução. É esse o objetivo do Crazy Eights, né? É destravar você e também organizar a ideia de solução. Depois que a gente apresenta esse processo para toda a equipe e é feita essa votação, a gente separa. É levado também para um mural essas soluções, e é a partir delas que é feita o wireframe da solução que a gente vai propor para aquele produto eletrônico, para aquela loja. Então, é tudo parte do esboço. É uma dinâmica rápida, ela é importante porque facilita você trabalhar a sua criatividade sem cobrança, sem achar que você não consegue, sem pensar que você está sendo enviesado, inclusive pelo seu pensamento, porque às vezes a gente é induzido por nós. A gente fica pensando tanto que a gente não consegue ir para a próxima etapa, porque a gente não se permite deixar que essas ideias que vêm fluem, né? E a gente acaba se auto-julgando, achando que aquilo não é bom, que aquilo não é a solução ideal, porque o que a gente vê em sites, em produto, é sempre o final, né? A gente não consegue ter a visão das etapas. Então, é bom para vocês ampliarem até o olhar de quando vocês forem olhar para um site, para um aplicativo, tentar entender como é que eles pensaram para chegar naquela solução. Então, é bem bacana, assim. Eu gosto bastante do Crazy 8, sempre utilizo quando eu estou com alguma ideia de projeto, até mesmo de coisas do dia a dia para fazer. Se vocês quiserem ir fazendo pergunta, fiquem à vontade, tá, gente? Abre o microfone, não tem problema. Tá. Eu queria perguntar como que isso funciona na vida real, porque eu já fiz mentoria com uma UX Researcher, e aí, assim, o que pareceu para mim é que muitas dessas técnicas que é ensinado no mundo de UX, às vezes a designer acaba tendo que fazer sozinha,
porque não tem orçamento, não tem as pessoas não têm disponibilidade. A gente sabe que o ideal seria reunir um grupo diverso de pessoas de várias áreas para trazer mais diversidade ali para as ideias e tal, mas ser um conteúdo mais rico. Mas na vida real, a impressão que eu tive quando eu fiz essa mentoria é que não dá para fazer dessa forma linda, maravilhosa, que é igual na teoria. E outra coisa que eu queria perguntar é como que isso funciona remotamente? Tá, eu vou responder a primeira pergunta, que realmente vai de empresa para empresa. Eu trabalho hoje com o meu lead, mas eu tinha minha dupla de UX, e hoje eu sou Product Designer, UX, UI, e só que não necessariamente as dinâmicas precisam ficar na caixinha de design, marketing, e tecnologia. Você pode fazer essa dinâmica só, por exemplo, o Crazy 8, montar ali nos seus 8 minutos. Você pode chamar um colega, apresentar esse problema para ele e falar: você topa fazer essa dinâmica? Então, até mesmo remotamente, a gente tem contato com outras áreas, a não ser que você seja um freelancer. E aí, de qualquer forma, esse freelancer ele pode convidar o gerente da área que te contratou para fazer aquele serviço para estar junto com você nessa dinâmica e entender a visão dele, né? Então, não necessariamente a gente trabalha só, em momento algum dentro de um projeto, porque sempre tem mais áreas envolvidas. O que pode acontecer do sozinho é você apresentar a dinâmica, né? Você ser esse mediador e fazer ali o papel de lead dentro de um projeto. Então, você apresenta a dinâmica, você dá o time, você explica como ela vai funcionar. Depois de um Crazy 8, você vai explicar como vai ser essa dinâmica de feedback para todo mundo votar. Depois que você colher esses dados, pode ser sim que só você monte esse wireframe, porque aí entra realmente a parte de UX, né? A parte em que a gente começa a fazer é entregável, mas geralmente, por mais que seja sozinho, essa dinâmica ela vai ter um gerente de projeto ou alguma outra área envolvida para te ajudar nessa solução. Algo que a gente faz muito é design critique. Então, depois que a gente desenvolveu ali um wireframe, chamar pessoas que estão próximas de nós ali dentro do trabalho. Se você trabalha só com um supervisor, chama ele, apresenta o problema, e pede para ele dar um feedback. Se ele entendeu a proposta da solução, se ele tiver dúvida, pede para ele colocar lá. Então, todo mundo consegue contribuir com o designer. Não precisa a gente, às vezes, se limitar à nossa área, achando que outras áreas, por não estar envolvida no dia a dia, não ajuda. É muito pelo contrário. Essas pessoas, elas não têm um olhar enviesado, esse conhecimento que a gente tem das técnicas, do vício, às vezes, de montar ali um fluxo, então eles vão conseguir ter um olhar mais de usuário, porque está fora da área de conhecimento, né? E no remoto, hoje, vocês podem me complementando, tá, meninas? Tá. No remoto, hoje, a gente utiliza o Miro. O Miro é uma das ferramentas mais utilizadas para aplicar todas as dinâmicas, então, ela é colaborativa, várias pessoas conseguem mexer ao mesmo tempo, você consegue colocar um time e conversando com essas pessoas e explicando, elas conseguem escrever, então é bem intuitivo e não precisa de ter pessoas no mesmo local. Então, se na sua empresa, digamos que as pessoas são de outros estados, o Miro ele te facilita unir todas aquelas pessoas em um lugar só, né? Então, geralmente a gente faz uma call via Teams, então todo mundo se reúne, compartilha o link desse Miro, a gente compartilha a tela para explicar como vai funcionar a dinâmica, pergunta se alguém tem alguma dúvida, se alguém tiver, a gente explica de novo. Se são pessoas que nunca mexeram no Miro, a gente sempre dá uma introdução de onde que acha um post-it, como é que faz para adicionar um novo. Então, a gente sempre dá uma orientação de utilização e aplica geralmente lá. E até mesmo facilita para canais, porque uma squad, por exemplo, de tecnologia, ela precisa ter acesso a um wireframe, às vezes eles participam de dinâmicas, então o Miro hoje, mesmo no presencial, é uma ferramenta utilizada porque une todo mundo, né? Todos os canais ali conseguem ter acesso, colaborar
e ter um histórico, né? Ali a gente consegue criar um histórico do processo em que você for pegar dentro de um projeto. Inclusive, até falando sobre o Crazy Eight, eu estava fazendo um case sozinha lá para minha especialização. E eu estava até conversando com a Darlene, pedindo a opinião dela, né? Eu estava com muita ideia, né? E eu não sabia por onde começar, porque eu já estava fazendo isso que a Darlene estava falando, assim, pensando na cor do botão, pensando na tipografia. E aí a Darlene falou, ó, organiza tuas ideias no Crazy Eight. Aí eu, eita, E, tipo, eu fiz sozinha, né? Parei ali para organizar as minhas ideias, né? Do fluxo da task, né? No caso, eu elaborei uma tarefa que essa pessoa precisava fazer, que era a tarefa principal dentro do site que eu estava desenhando, né? As telas. E aí, depois que eu desenhei, ficou muito mais fácil, né? Você, poxa, eu agora vou tomar tais caminhos. E, assim, se você tiver com um colega, você também pode desenhar na folha de papel, tirar uma foto e colocar lá no Miro também, né? Então, ali, todo mundo coloca a sua fotinha lá no Miro e a gente também consegue fazer votações, escolher, ai, esse ponto aqui em vermelho pode vir para essa localização, você puxar as setas, então é bem livre isso e funciona relativamente bem, assim, nesse ambiente, digamos assim, de pandemia, onde a gente não consegue trabalhar presencialmente. Inclusive, atualmente, onde eu trabalho com pessoas de São Paulo. Eu não consigo ver essas pessoas e flui super bem. Então, assim, qualquer tipo de dinâmica, ela tem se adaptado muito bem, assim, para essa parte remota, né? E óbvio que nem todas essas que a gente apresenta são aplicáveis para todos os projetos, seja por questão de tempo, seja por questão de orçamento, seja por questão de, esse produto só é o pequeno ajuste, então não tem para que eu fazer um brainwriting, né? Eu já sei ali a solução qual é, então vou trabalhar com Crazy Eight só para organizar minhas ideias. Então, assim, são casos e casos, digamos. E por isso que o conhecimento e essa prática no case de vocês vão facilitar o feeling de saber qual metodologia você vai usar. Às vezes você usa 3 de uma vez em uma dinâmica só, porque a gente mistura frames, então não é só uma metodologia uma por uma. Tem projeto que a gente está fazendo benchmark, pesquisa desk, e aplicando em tela ali o que a gente está propondo como solução, por questão de time, porque o projeto já está bem definido e a gente só precisa de um refinamento e não tem ali uma pesquisa para conseguir trazer essa certeza. Às vezes você tem um fluxo que já foi criado e você precisa voltar do zero, porque estão querendo dar um update no site. Esse site foi desenvolvido em 2009 e o processo era outro, né? Não existia nem o UX, então eles vão precisar desse suporte. E quando a gente está esboçando, pelo menos a gente faz isso muito nos projetos que a gente tem em tela. A gente não cria nada no final. Até os frames, por mais que a gente tenha ali o design system, a gente precisa estudar fluxo. A gente vai criando também esses Crazy Eights de uma forma diferente, mas a gente passa por esse processo para compreender se a ideia que a gente está propondo ali de solução ela faz sentido, né? Então vai muito do projeto, às vezes é sozinho, mas nunca, eu acho que nunca é sozinho. Gente, o UX não trabalha só. Se alguém falar, eu faço isso sozinho, você vai falar, não, porque não é você quem define o escopo, não é você quem define o problema. Isso vem de outra área, vem de produto, que está ali com o cliente no dia a dia e percebeu que ele tem reclamado de um botão que não existe. Cadê o botão de apagar? Aí, é esse produto que, através desse monitoramento ali em canais de reclamação, que vai dizer, existe um problema. O cliente, ele não tem um botão, ele tem reclamado desse botão, e aí é apresentado para nós essas métricas,
através de insights que ele vem, mostra ali as reclamações, e aí não é só a gente dizer, legal, vamos fazer, existe áreas que vão dizer se isso dá para fazer agora ou não, tem que fazer defesa, então é toda uma estrutura envolvida com a gente. Então, o UX ele não trabalha sozinho dentro de um projeto, ele vai ter autonomia, porque é uma área que a gente precisa ter muita iniciativa. Não é produto que vai dizer o que a gente vai fazer, não é produto que vai dizer como essa solução vai ser criada. Aí sim, entre a gente ali com a frente de mostrar o nosso trabalho e dizer que os processos que vão acontecer. Aí sim é o UX tomando as decisões dentro da área de atuação. Beleza, Alguém obrigada. mais? De nada. Alguém mais com dúvidas relacionadas assim a essas práticas, a essa etapa de ideação, né? Então, Karina, você pode trazer a última técnica. Tá, então eu já vou falar sobre auditoria competitiva, né? Ou pode também falar aí que é muito conhecido como benchmarking, né? Então, nada mais gente, quando a gente está, seja lá um produto que você vai desenvolver, que você está fazendo, que você está pesquisando, por exemplo, se aquele produto realmente vai dar certo, qual a solução, é muito interessante a gente fazer uma pesquisa antes, né? Essa pesquisa, principalmente, analisar quem são meus concorrentes, né? Quem são as pessoas que estão aí oferecendo um produto ou serviço semelhante ao meu. Então, essa análise, esse estudo, ele vai ser muito importante, né? Tem vários benefícios para que eu realmente possa ver quais são os pontos fortes e fracos do meu concorrente, porque eu posso saber, seja, vamos dizer assim, um concorrente meu que oferece lá o mesmo produto e ele tem o mesmo público-alvo, ele é um concorrente direto. O concorrente indireto é aquele produto ou serviço que é semelhante ao meu, mas o público-alvo dele é diferente, entendeu? Então, eu começar a fazer esse estudo de mercado vai fazer com que eu tenha insights através de quê? Através dos comentários, através da análise de um site, de um produto. Eu analisar ali realmente, porque às vezes, se o meu concorrente, por exemplo, meu concorrente direto, ele está lá lançando um produto ou serviço semelhante ao meu, né? E, enfim, e lá tem, vou comparar, por exemplo, a navegação da compra de um produto no site, né? Do jeito mesmo produto. Então, possa ser que naquele fluxo ali, eu estou estudando, comparando esse fluxo de compra, né, do e-commerce, enfim, eu possa ali identificar como é que é o design dele, como é que a parte de conteúdo, como é que é o fluxo, quais são os pontos positivos, o que é bom, o que precisa melhorar. Então, é como se eu estivesse fazendo um estudo mesmo ali, é como se você realmente estivesse ali como um detetive ali, né? Você realmente estivesse ali investigando tudo o que sobre os seus concorrentes, seja direto ou indireto, né? Então, mostrar aqui um exemplo. Sim, a outra coisa bem interessante aqui é dos benefícios. Eu acho isso aqui, essa parte de fazer essa análise, porque, primeiro, a gente já tem, tipo assim, o produto ou o serviço. Se isso que eu estou pensando em fazer já existe ou não no mercado, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia, alguma solução, não, mas isso aí já tem. Se tiver, o que é que ele realmente tem ali que o usuário dele está insatisfeito e que eu possa melhorar no meu? O que eu posso trazer de diferente no meu? Porque negócio, produto, gente, o que eu vou trazer de diferente no meu produto, no meu serviço. Então, para mim, analisar o que eu posso oferecer de inovador, de ideia, o que for de solução, eu tenho que comparar as outras pessoas que aí estão oferecendo. Então, esse é um benefício, né? Eu já estou ligada no mercado aí dos produtos semelhantes ou já existentes. Vai ser um pontapé inicial para mim ter muitos insights,
né? Então, eu estou falando assim, eu já tive muitos insights, seja o que eu estivesse fazendo de iniciativa, de ideia para o meu negócio, o que for, das minhas coisas que eu já fiz para mim, eu sempre fiquei fuçando. É aquele velho ditado, eu sou a tal da fuçadora. Em tudo. Eu fuço tudo, é o que eu falo, ó, quer o melhor requisito para você, seja de desenvolvedor que for, é fuçadora, minha filha. Fuce, 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 fuce. Ontem eu fucei tanta coisa, que eu sou aquela pessoa que eu vou. Quando eu vou, eu chego num lugar que daqui a pouco eu nem sei, mas eu sei, eu preciso voltar. Peraí, calma. Eu vou me aprofundando, entendeu, naquilo ali. Então, a gente tem que fuçar muito. E aí, eu converso muito com as meninas. Gente, eu tive uma ideia. Gente, não sei o que, né? Olha, sei o que eu vi, isso, pá. Então, isso daí é eu vendo os insights dos outros e eu já conecto com o meu, o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer assim. Então, só que, assim, só de cabeça algumas coisas, né? Mas essa análise é muito interessante e a outra coisa é que você pode realmente ver ali os produtos, né, atuais no mercado que não atendem às necessidades do usuário. Então, é como se fosse o seguinte, você está querendo expor um produto no mercado, mas você viu ali que realmente não está dando certo. O que é? É como se alguém já se arriscou ali, já foi para o campo de batalha, já testou e não está dando muito certo. E você vai investigar por que não está dando certo. Eu acho assim esse estudo, porque é o seguinte, analisa comigo aqui. A gente vai fazer uma pesquisa, às vezes, para descobrir se é viável, se não é, né? A pesquisa qualitativa e quantitativa. Aí, quando você pega um estudo desse, é como se tivesse o seguinte, aquela ideia, aquele produto do seu concorrente, direto ou indireto, ele está ali no campo de batalha, ele já está sendo testado, as pessoas já estão se movimentando ali. Então, a informação é fresquinha, tá entendendo? Ali é ouro, aquelas informações ali é ouro para tipo assim, vir várias ideias, né? Então, é muito interessante. E mostra, faz aí realmente a demonstração do ciclo de vida todinho do produto, né? Então, assim, é muito interessante esse estudo, essa análise, porque vai fazer com que realmente eu possa realmente ter muitos insights do que eu já tenho, do que eu preciso melhorar, do que o outro tem de melhor do que eu não tenho, enfim, eu posso realmente ali fazer um estudo e aí é uma forma de vir vários insights, né? E Eu falo até muito assim, complementando, Cá, que e esse bench já é um momento para o UI, a parte que você já está lidando com a interface, porque você só não vai analisar o negócio, como é que essa pessoa vende curso. É se o botão que ela usa é acessível, se esse botão que ela usa, a pessoa entende o que aquele botão faz, né? Então, o Bench, ele te ajuda a tomar essas decisões que impactam no usuário, porque o usuário, ele não quer precisar entender as ações. A gente tem um olhar já vicioso, ele quer entrar num site e saber como ele funciona sem precisar pensar, porque a gente é automático, né? Então, o Bench, ele é muito bom para vocês já fazerem considerações, até mesmo se vocês estiverem pesquisando, por exemplo, a solução de como é que essa pessoa faz gestão de curso, como é que ele organiza o dia a dia dele. Mas aí, o que você vai fazer? Você também já pode trazer seu olhar de UX para falar, se você que entrou naquele site não conseguiu encontrar determinada ferramenta que é para você fazer essa verificação, já é um ponto de atenção para você, né? Então, isso que a Cá está falando da curiosidade, a gente entra como analista também, né? A gente navega curioso, mas analisando quais são as dificuldades que a gente teve. E isso já é para você já trazer, tomar atenção na hora de você montar aquela solução, porque pode ter muito mais do que a gente está buscando ali dentro daquele bench, né? Isso. E aqui, eu vou mostrar na prática aqui, rapidinho aqui, deixa eu fazer assim. Como é que você pode fazer, né? Você cria uma tabela no Google Docs, tá? Vou mostrar aqui um exemplo. E depois de você criar essa tabela, onde você primeiro, né? Você primeiro tem que pesquisar.
Tá, quem são meus concorrentes? Ah, fulano, fulano, fulano. Você bota até entre 2, 5, até 5 concorrentes lá. Você pesquisou, fez aquela pesquisa 10, que é a pesquisa de você realmente fuçar lá na internet, seu fuçador. Aí você começa a pesquisar. Preenche. Quando você preencher, você vai botar o nome, vou mostrar se é concorrente direto, indireto, e você também vai colocar o quê? O que é que você está comparando? Você tem que ver o que eu quero comparar o quê? Qual o estudo que eu quero fazer? Né? A gente tem que definir o que a gente quer estudar, o que a gente quer comparar. E aí depois você vai fazer um relatório com todo esse estudo, com toda essa análise que você fez. Isso aí já é um trabalho muito grande, realmente, mas é um trabalho assim que já vai agregar um valor muito grande já para gerar várias soluções e ideias para o seu produto, para o seu negócio. Então, vou mostrar aqui rapidinho, só para vocês ficarem, com aquela curiosidade, né? Como é que é auditoria competitiva e tal, como é que funciona isso? É mais ou menos isso aqui, bora para a prática. Então, aqui é um exemplo, certo, de uma cafeteria. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Ops, pronto. Tá vendo aí? Tá. Isso aqui é um exemplo de uma cafeteria, o nome da cafeteria é Coffee House, e a ideia o objetivo dessa pesquisa foi comparar a experiência de compra do aplicativo, né, de cada concorrente com um novo usuário, um usuário que retorna novamente ao aplicativo do café. Então, aqui você coloca o nome, você vai dizer que tipo de concorrente ele é, se ele é direto ou se ele é indireto, né? O direto a gente já viu, né? O direto é aquele que, tipo, ele é o mesmo público-alvo, o produto semelhante. O indireto ele tem um produto semelhante e um público-alvo diferente. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que meu produto seja uma hamburgueria, certo? Eu sou uma lanchonete que vende hamburgueria. Posso ter aqui em Recife outras lanchonetes que também vendem hambúrguer, né? Que nem eu, vamos dizer, tem vários outros sabores. A gente é um concorrente direto. Um concorrente indireto, a gente poderia dizer que é uma hamburgueria vegana ou vegetariana. Entendeu? Então, a gente já vê, assim, o cara, ele tem um produto semelhante, só que o público-alvo dele já é diferente. É para a galera que não come carne, quer comer planta, né? Tudo a carne é base de planta. Então, isso daí já seria um concorrente indireto. Então, aqui, não vou já são 8h05, né? Para a gente não alongar muito. Mas é só para mostrar como é que é essa tabela de auditoria competitiva. Você vai colocar aqui, as informações de produto, website, o tamanho do negócio, público-alvo, qual a proposta de valor, né? Então, aqui você vai fazer assim, você bota as primeiras impressões que você teve, qual foi a sua experiência no desktop, no mobile, o que é excelente, o site é bem projetado e fácil de usar, é um design elegante, né? O design é minimalista, moderno, né? Tem alguns recursos assim, menos aqui, que a gente pode ter alguns recursos ilimitados, disponível na versão desktop. Como é que foi a experiência mobile? Foi bom? Tá? E a gente vai colocando aqui. Como é que é o que eu preciso aqui, Precisa melhorar, ok, bom ou excelente. Então, tipo, como é que é essa parte de interação dos recursos? Ela precisa melhorar a parte de recompensas e fidelidade, que eu não encontrei no site. O que está excelente? Você vai colocando tudo isso que você analisou e comparando entre um e outro, tá vendo? Então, tudo aqui é do concorrente indireto, aqui é do concorrente direto. O visual do design, o conteúdo, enfim. Esse aqui é um exemplo de uma tabela. Ups. Deixa eu voltar aqui. Cadê aqui, meu Deus? Vocês vão compartilhar essa tabela depois? Compartilho. Poxa, gente, cadê a... Toda vez eu me perco aqui. Cadê o... Peraí, minha gente. Tá aqui. E aqui é o relatório. Esse relatório, depois que você... Porque você não vai mostrar isso para o time ou para outra pessoa, deixa
eu fechar aqui. Você não vai mostrar aquela tabela lá de muita informação, você mais realmente vai resumir tudo aquilo ali. Então, você vai dizer qual foi o objetivo, comparar a experiência de compra de um aplicativo de cada concorrente, quem são os seus principais concorrentes, quais são os tipos e qualidade dos produtos concorrentes. Então, você aqui é como se eu estivesse fazendo, escrevendo aqui, ó, é um aplicativo bem desenhado, que comunica com uma cadeia baseada na tradição, especializada em todos os tipos de café, que presta atenção aos detalhes, tem excelente característica de pagamento, pá, 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 pá. E você vai comparando junto com o outro. Depois tá tudo lá no Google Docs, não, no Gitbook, isso aqui. Como os concorrentes se posicionam no mercado. E aqui é a parte 2, né? Então, assim, como os concorrentes falam de si mesmos, ou seja, entre um e outro, né? Quais são os pontos fortes desse primeiro Java Mate aqui, que é a primeira cafeteria? O design dele é visual, realmente tem aquele espírito da empresa, né, de se comunicar. As informações, ele tem aquelas informações de lembrar o pagamento dos usuários, oferece o menu completo, enfim, você vai botando aqui os pontos fortes de um e de outro, e aqui você vai botando os pontos fracos, as diferenças e outras. No final de tudo isso, gente, só para concluir aqui, é que a gente tem que encontrar uma oportunidade. Então, aqui, qual foi a oportunidade diante todo desse estudo? Fornecer uma maneira rápida e fácil de reordenar os pedidos anteriores. Ou seja, foi identificado que um desses aplicativos aí, quando você fosse fazer o primeiro pedido, ele não tinha como, vamos dizer assim, eu vou comprar novamente, ele não tem aquela opção de que eu já comprei aquilo novamente, aquele mesmo produto, né? Então, quando a gente vai lá no iFood, eu já pedi várias vezes aquele prato, ou eu vou lá eu compro bastante isso, lá no Bom Preço aqui, no supermercado, pelo iFood Mercado, ele já mostra lá para mim todos os produtos que eu já comprei. Então, eu não preciso ir lá navegar tudo, eu já vou direto. Então, o aplicativo já traz isso para mim. Então, aqui é uma oportunidade que foi identificada, o que pode ser melhorado, né? E uma outra coisa que foi identificada que o quê? Que, olha, a gente precisa fornecer recompensas e benefícios para usuários que retornam, ou seja, é aquela parte de rewards, né? De você oferecer recompensa para mim que retorne ao aplicativo para comprar e tal. Então, essa auditoria competitiva, o benchmark, é justamente a gente analisar, fazer essa análise de tudo aí que vocês viram, e daí, no final, eu realmente ter o que eu posso trazer para o meu negócio, o que no negócio dele lá ele não está atendendo, resolvendo a solução, e que aquilo ali me deu um insight para o meu negócio, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Então, você vai identificar também oportunidades. Por isso que ele está aí nessa fase de ideação, para você realmente ter aqueles vários insights. Certo? É isso. Tá aqui, gente, no Gitbook. Eu deixei aqui, ideação. Tá tudo aqui que as meninas falaram hoje. A parte de crazy, de brainstorm, tá tudo aqui, inclusive o link, tudo. Então, vocês acessem aqui o Gitbook para vocês depois estudarem com mais detalhes. Tem vídeo, dicas, né? Inclusive outros links, outros e outros, além daquilo que a gente já escreve ali, dando uma base, né? Então, assim, o que a gente escreveu nos slides, o que a gente falou e mais um pouco, e embaixo tem as referências que a gente utilizou ali para conseguir trazer esses assuntos para vocês. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, podem falar se tiver dúvida, gente. Vou trocar uma ideia aqui. Inclusive, para dizer se gostaram, né? Se atendeu as expectativas de vocês. Sim, outra coisa, não vai embora, viu? Isso aqui, vocês, queridinhas, lindas e maravilhosas, vocês, por favor, preencham esse formulário. Gente. E também aproveitem, porque, gente, isso é fase de UX, então é a fase de pesquisa. Deem uma olhada em como a gente estruturou o formulário também, para vocês ali entenderem. Olha só, bem pequenininho, certo?
A gente precisa desse feedback de vocês, gente, porque é importante. Vamos assim, como é que é o nome dela? Meu Deus, me esqueci, a Blazel, né? Blazel. Falou assim, ai, que legal, tô tão motivada, que legal o grupo aqui. A gente também fica tão motivada quando a gente está aqui nessa troca. Então, é super importante esse feedback de vocês para que depois a gente quer ver, não, pô, será que a gente está acertando? Será que está legal? O que a gente precisa melhorar? Ou o que vocês podem trazer de ideia para a gente também, para melhorar cada vez mais? Porque eu acho que aqui é para todo mundo crescer e se ajudar, né? E também se a forma que a gente está falando não está muito técnica também, até porque às vezes no dia a dia, é óbvio que a gente evita falar de forma técnica, até porque a gente fala todo dia com outros setores, né, que não vão dominar, do mesmo jeito que a gente também às vezes não vai dominar a tecnologia, mas para não trazer assim muita coisa técnica aí fica muito difícil de compreensão, né? O objetivo nesse caso aqui é conseguir democratizar e instigar vocês a quererem conhecer mais, a quererem migrar, né? Sim. Então a gente todo mundo aqui, eu, Darlene e Karina, a gente era Tentamos de outras trazer áreas, né? o tom de voz que a gente utiliza no dia a dia falando com o cliente, né? Porque a gente precisa fazer uma tradução do que é o UX, até inclusive para trazer valor, porque nem todo mundo entende, principalmente a área de tecnologia, PM, PO, eles são muito, tipo, achando que é do dia para a noite, que não existe um processo, então a gente tenta debulhar, assim, trazer mais desdobrado possível para que fique claro, né, até para vocês, de como a gente trabalha, a gente traz bastante experiências do nosso dia a dia, né, como exemplo e como isso é aplicado. Mas, gente, fiquem abertas para dúvidas, sugestões, a gente vai batendo um papo aqui, até para não segurar muito vocês.